eu estou aqui para falar sobre o magnetismo da Terra. A descoberta de que a Terra possui um campo magnético, comportando-se como grande ímã, ocorreu em 1600, através de um trabalho de um físico e médico, William Gilbert. O campo magnético da Terra, também chamado como magnetosfera da Terra, é uma área ao redor do planeta que sofre influência do campo de energia criado pelo magnetismo do núcleo terrestre. Mas como esse campo magnético é formado? Então, espere mais um pouquinho que logo no próximo vídeo vocês verão. Então não saia daí e aguarde o próximo vídeo. Vamos dar início ao nosso experimento, que ele simula o magnetismo da Terra em 3D. Os materiais vão ser ímã, esse aqui é um de alto-falante, eu quebrei ele e empilhei, de malha de ferro, uma bola de isopor, fita crepe, aqui eu tenho 3 pedras de mármore, é só para sustentar o suporte, mas pode ser outra coisa pesada, um palito de churrasco e metade de uma bolinha de isopor. E eu peguei uma caixa aqui que é para não fazer muita bagunça da malha. Para montar você vai pegar a bola de isopor, vai pegar os ímãs empilhados e vai colocar dentro. E vai fechar. Assim que você fechar, você pega a fita crepe e veda a borda dela. Veda todinho para não se abrir. Vedado, eu vedei, deixo ela aqui. Agora eu pego a caixinha e vou montar o suporte. Pego o suporte que eu fiz, com o palito de isopor e a bolinha. Pego os mármores para apoiar aqui, não sai do lugar. Aí essa bolinha, nossa representação vai ser a Terra. Aí eu vou colocar ela um pouco inclinada para representar melhor a Terra. Vou segurar aqui. Aí agora, com ela assim, eu pego a malha de ferro e começo a jogar em cima dela. Aqui, vou botar um pouquinho embaixo também. Se aproxima um pouquinho aqui. Pronto, vocês podem ver aqui, ó, nessa parte de cima, vocês podem ver que elas estão achatadas, como se estivesse saindo para fora. Isso aqui representa o magnetismo da Terra, as linhas magnéticas. E aqui do lado, aqui, ó. E aqui desse lado você pode perceber que ela está achatada, elas estão paralelas uma com as outras, ó, achatadinha, não está saindo, porque ela sai de um canto e entra em outro, sai do sul e entra no norte. Agora eu vou explicar direitinho como é a relação do magnetismo da Terra. Agora eu vou explicar o magnetismo da Terra, como ele funciona. Funciona do seguinte: aqui nós temos o polo norte da Terra e aqui o polo sul da Terra. Só que em relação aos polos de magnetismo é diferente. Onde está o polo norte da Terra, fica o polo sul magnético. E onde está o sul da Terra, fica o norte magnético. Por isso, quando você pega uma bússola, o norte da bússola vai apontar para o norte da Terra. Mas isso não quer dizer que ele está apontando para o norte da Terra, ele está apontando para o sul magnético. Porque, como vocês sabem,
a bússola é como um imã pequeno. E os opostos se atraem. No caso, o norte vai ser atraído pelo sul da Terra. Isso explica porque o norte da bússola fica sempre virado para o norte da Terra. Na verdade, não está virado para o norte da Terra, e sim para o sul magnético. E como vocês puderam ver no experimento, nos polos ficaram espichadinhos, como se fossem os cabelinhos saindo, né? Já nas laterais elas não ficaram chapiscadinhas, elas ficaram paralelas, ficaram achatadas. E aqui na parte de baixo, ó, também, como viu no experimento, elas ficam achatadinhas. Isso porque as linhas magnéticas, que são as linhas formadas pelo magnetismo, essas linhas aqui, elas saem do norte e entram no sul. Aí por isso vocês viram que estava meio espichado, porque ela sai do norte, aí fica espichadinho, e quando elas entram no sul fica espichadinho também. E já nas laterais não, porque elas não entram na lateral. Se entrasse aí poderia ficar espichado, mas elas não entram. Ela passa pela lateral e entra no sul. Aí é sempre essa relação. Sai do norte magnético e entra no sul magnético. Em outras palavras, também sai do sul da Terra e entra no norte da Terra. Esse foi o vídeo de explicação breve. Espero que tenham gostado. Obrigado. Teoria do dínamo. O núcleo do planeta Terra é formado por duas camadas, uma interna e uma externa. O núcleo interno é formado de ferro e níquel em estado sólido, e o núcleo externo é formado por esses mesmos componentes, porém em estado líquido. Assim como a Terra realiza movimento de rotação, o núcleo também está em movimento. Então, de acordo com a teoria do dínamo, que é a teoria mais aceita atualmente para explicar a origem do magnetismo terrestre, conforme o núcleo se movimenta, as partículas de ferro e níquel acabam entrando em atrito, energizando seus íons e dando origem assim ao campo magnético da Terra. Falando sobre a localização dos polos magnéticos do planeta Terra. Vocês poderão observar as localizações na imagem no vídeo. Na física, o polo norte de um ímã é aquele no qual partem as linhas de indução magnéticas, ao passo que o polo sul é o ponto para onde as linhas de indução convergem. No planeta Terra, o polo norte magnético localiza-se próximo ao polo sul geográfico e o polo sul magnético localiza-se próximo ao polo norte geográfico. Bom, qual a importância do campo magnético para a manutenção da vida no planeta? É o seguinte: o magnetismo terrestre atua como escudo de proteção para o planeta. As linhas de energia que saem do polo norte magnético até o polo sul magnético desviam essas partículas que são emitidas pelo Sol, e caso essas partículas, esses ventos solares, conseguissem penetrar sobre o escudo, varreria para o espaço sideral toda a atmosfera terrestre, e isso inviabilizaria as condições de vida no planeta, tá? Tá a importância dele. E além disso, aves e outros animais, como a minhoca, conseguem perceber o campo magnético da Terra e utilizam ele como referencial de locomoção. Elas não vão se perder, tá? Porque elas conseguem perceber ele, e mesmo que não seja atrapalhado por uma rota diferente ou a questão dos ventos, tem essa percepção desse campo magnético, tá? E também aparelhos como o GPS, a bússola, usam também ele como referencial. O ponteiro da bússola, aqui ó, ele é feito de material imantado, e sendo assim ele sofre influência do campo magnético e aponta sempre para o polo magnético da Terra, tá? Essa é a importância do campo magnético para a Terra, e referente à bússola, a questão da bússola vai ser apresentado mais adiante, né? Então, obrigado pela atenção. A influência do campo magnético terrestre. Bom, a influência do campo magnético terrestre com relação às máquinas, ela acontece quando as erupções solares elas entram em contato com o campo magnético da Terra, e assim ocorre a tempestade magnética. Essas partículas que são ejetadas pelo Sol,
elas criam correntes elétricas que interferem no campo da Terra. Assim, as perturbações, elas afetam os equipamentos de aviação, satélites, sistemas de comunicação e até de navegação. Com relação ao Sol, as famosas auroras boreal e austral, elas são simplesmente o resultado de tentativas de partículas que são carregadas e ejetadas pelo Sol em penetrar na atmosfera terrestre. E quando esses íons eles atingem o campo magnético terrestre, eles são desviados e eles vão parar principalmente nos polos. No caso aqui é o polo norte geográfico e aqui é o polo sul geográfico. Mas em relação ao magnetismo, aqui está situado o polo sul magnético e aqui está o polo norte magnético. E lá eles interagem com os átomos de oxigênio e nitrogênio, que liberam fótons, que são partículas de luz, criando assim as auroras. Com relação aos animais, um estudo da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, identificou uma molécula no cérebro da minhoca. E essa molécula, ela meio que age como um tipo de sensor que orienta o animal em relação ao campo magnético da Terra. Bom, outro estudo, ele diz que o magnetismo não funciona somente como uma bússola, mas também como uma espécie de visor para os pássaros migratórios. Assim, eles melhoram o brilho e até a visão dos pássaros, e dessa forma consegue guiá-los. Eixo de rotação e eixo magnético. Como foi falado no início, o polo sul magnético está localizado próximo ao polo norte geográfico, e o polo norte magnético está localizado próximo ao polo sul geográfico. Porém, nem sempre foi assim. Diferente do eixo de rotação, que é fixo, o eixo magnético sofre alteração com o tempo. Cientistas acreditam que cerca de 770 mil anos atrás, os polos magnéticos ocupavam a posição invertida da que ocupam hoje. Existe atualmente uma distância de aproximadamente 11,3 graus entre o eixo magnético e o eixo de rotação. Mas essa distância está aumentando. O eixo magnético percorre por ano cerca de 55 km, e essa distância é sempre calculada para que sistemas de geolocalização como o GPS possam ser ajustados e corrigidos.